Outro dia eu estava revendo um conceito estoico, extremamente importante e que muitas pessoas acabam não absorvendo. Às vezes eu vejo diversos canais falando sobre estoicismo, falando sobre a importância da gente realmente trazer alguns conceitos estoicos para a nossa vida, para que a gente possa, no final das contas, ter uma vida instalada na realidade. E quando eu falo de uma vida instalada na realidade, significa uma vida em que a gente vai amar tudo aquilo que se apresenta perante nós. Um estoico, ele não cria essa expectativa de tentar controlar as coisas. Ele simplesmente olha para as coisas, vê o que dá para fazer e faz. E ele ama isso. Isso significa então que quando a gente tem alguma decepção, seja qualquer tipo de decepção, pode ser decepção amorosa, pode ser uma decepção financeira, uma decepção profissional, uma decepção nos relacionamentos entre amigos. De repente você tem um amigo e esse amigo, de certo modo, trai a sua confiança, faz alguma coisa que viola alguma regra pessoal sua e isso pode te deixar muito chateado. Você realmente fica, porque nós somos seres humanos, nós criamos certas expectativas em relação às pessoas, a bens materiais, a objetivos que a gente vai criando e às vezes a gente faz disso o nosso alvo principal. E os estoicos, eles não caíram nesse tipo de pegadinha. Eles sabiam que se eles se agarrassem à expectativa, eles, no final das contas, deixariam de ter uma vida concreta. Eles se tornariam uma espécie de personagens deles mesmos. Então, pensando nisso, eles realmente, se você pega algumas passagens da vida de Marco Aurélio, que foi imperador, ele simplesmente, inclusive existe aí um livro, que, se não me engano, se não me falha a memória, chama As Meditações de Marco Aurélio. Nesse livro, ele colocava lá os seus pensamentos, as suas reflexões, as suas conclusões, e algumas dessas conclusões dizia que quando ele acordava, ele simplesmente não criava essa expectativa de que a população iria amar ele. Ele simplesmente partia da realidade. E da realidade bem, digamos assim, invertida no sentido de criar não uma espécie de pessimismo, mas sim partindo de uma posição em que ele acreditava que as pessoas iam cobrar dele, que ele não seria amado e ele agiria a partir disso. Ora, se a gente for refletir, partindo desse pensamento, se a gente cria isso, o que vai acontecer? A gente vai partir de uma realidade, talvez até uma realidade um pouco piorada, mas a vantagem nisso é que você vai partir de uma realidade sem expectativa. Você vai agir perante aquilo. E aí você vai ter que agir no sentido real, no sentido concreto, sem ilusões, sem criar paixões interiores. Não no sentido de amar alguém, mas sim no sentido de da gente realmente amar, de repente, as próprias coisas que não aconteceram. Porque isso acontece. É uma espécie de amor platônico, não ligado a uma pessoa, mas ligado às nossas próprias expectativas interiores. Então, Marco Aurélio não caiu nessa pegadinha e ele foi esperto o suficiente para poder agir perante essa premissa de que as coisas vão se iniciar ruins e a partir dali ele vai fazer o que der para fazer, o que deu para ele fazer para poder melhorá-las. E se a gente parte agindo dessa maneira, o que vai acontecer? A gente vai conseguir aumentar a nossa produtividade imensamente. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, nossa Luiz, mas pensando assim você está vivendo com um pensamento negativo. Mas o que a gente pode definir como pensamento negativo ou positivo? A gente tem esses termos. Inclusive no passado eu já gravei diversos vídeos falando sobre pensamento positivo e pensamento negativo. Primeiro, se a gente for ver o termo da palavra pensamento, o que é o pensamento? É uma sequência de ideias que nós temos na nossa cabeça, e essa sequência não para. A gente pensa uma coisa, de repente pensa outra coisa. Eu estou pensando aqui agora no que eu estou falando para poder me fazer entendível para você. Então existe essa sequência de ideias que a gente vai expressando através da comunicação, através das palavras. Isso é a definição de pensamento. Depois a gente coloca ali um adjetivo, pensamento
negativo ou pensamento positivo. O que é positivo, né? Vem de positividade, alguma coisa que seja benéfica. Mas, se você for analisar profundamente, o pensamento ele não é positivo e nem negativo, ele simplesmente existe, é simplesmente um pensamento. Esse rótulo de positivo e negativo, nós que criamos. Criamos através de quê? Através da concretização das nossas expectativas. Se eu penso alguma coisa e, devido às circunstâncias, isso que eu pensei se concretiza, de repente eu quero conhecer uma pessoa, né? E aí eu já vou lá, conheço aquela pessoa, começo a desenvolver um relacionamento amoroso com ela, né? Com aquela mulher. O que eu posso dizer? Falou, nossa, o meu pensamento positivo funcionou. Mas na verdade, o fato daquela pessoa se aproximar de mim, de eu desenvolver um relacionamento com ela, não quer dizer que foi o meu pensamento positivo, foi a vontade dela, de certo modo, né? Talvez eu tenha usado a persuasão, tenha usado algum fator, alguma coisa que me fez ser atraído, ou seja, aquela pessoa sentiu atração por mim, porque ela viu alguma característica, algum desejo dela, que dependeu exclusivamente dela para ela poder aceitar estar comigo. Então, consegue perceber? A gente depende muito de fatores externos para as coisas acontecerem. Então, se isso acontece, eu chamo de pensamento positivo. Eu tive um pensamento positivo que atraiu aquela pessoa. E o mesmo princípio pode ser aplicado na questão financeira, né? Muitas pessoas, né, hoje temos aí a questão da lei da atração, de que você precisa pensar positivamente para poder atrair o dinheiro. A gente sabe que se a gente não trabalhar, se a gente não produzir, a gente não vai ter dinheiro. Então, o dinheiro, ele depende muito mais de uma série de fatores econômicos, né, medidas políticas que são tomadas muitas vezes, e a sua ação, o que você vai entregar para o mundo, né, porque não existe almoço grátis, a gente precisa construir alguma coisa, produzir alguma coisa, e em contrapartida, talvez, se a gente fizer bem feito, a gente vai ser remunerado pelo nosso trabalho. Então, a questão de você, fora o conhecimento que você precisa ter, de repente, sobre investimentos, né, como você vai investir o seu dinheiro, você vai produzir para poder fazer o seu dinheiro, make your money, e aí você vai pegar aquele dinheiro, você vai ter que fazer ele crescer, de certo modo. Talvez você possa reinvestir no seu próprio negócio, talvez você possa expandir para um outro negócio, pode ser um negócio online, pode ser um negócio físico, alguma coisa que você vai fazer que você vai usar o dinheiro como ferramenta, né, e é justamente isso que o dinheiro é, um meio de ação. E aí, se você fizer tudo direitinho, bem feitinho, você vai conseguir fazer com que o seu patrimônio cresça. Então não depende de você pensar positivamente, né? Embora temos aí diversos livros como Pense e Enriqueça. É óbvio que Pense e Enriqueça, esse título, essa descrição é apenas vamos dizer assim, é apenas uma metáfora, uma figura de linguagem, porque se fosse acontecer isso na realidade, o fato de você pensar e enriquecer, nós não teríamos pobreza no mundo. E o que a gente vê é algo completamente diferente. A gente vê algumas pessoas dispostas a trabalhar, a se doar de verdade para as outras pessoas, seja através da criação de uma empresa, seja através da prestação de serviço, enfim, criar alguma coisa para poder fazer uma diferença, melhorar um pouquinho a vida do outro. Então, nesse sentido, a gente precisa agir, não simplesmente pensar positivamente. E o mesmo acontece com o pensamento negativo. Se você pensa alguma coisa que, de repente, você tem essa ideia de que alguma coisa, uma espécie de premonição que você tem, que alguma coisa ruim possa acontecer, né? E aí você acaba desenvolvendo esse pensamento negativo. E isso, algumas pessoas acabam entrando nisso, né? Nesse tipo de ideia de pensamento negativo, só que ao mesmo tempo, mesmo a pessoa que tem, entre aspas, pensamentos negativos, que tem, entre aspas, crenças limitantes, essas pessoas, elas agem. E elas não ficam com esse pensamento negativo 24 horas por dia. Em alguns momentos, ela vai dar atenção para aquilo, ela vai entrar naquele estado interior, naquele estado emocional de negatividade, e aí, em algum momento, ela vai esquecer daquilo, ela precisa trabalhar, é óbvio, todos nós precisamos trabalhar,
Todos nós temos as nossas obrigações e nesses momentos em que nós estamos trabalhando, nós não estamos pensando nisso, nós estamos agindo. Então o que eu quero dizer é que os nossos resultados, eles dependem muito mais das nossas ações do que dos nossos pensamentos. Isso é óbvio, mas muitas vezes a gente não percebe. Então, o que a gente deve procurar fazer? O que seria correto da gente fazer? O correto é a gente tentar resolver os nossos problemas, não através de palavras, mas através de ações. Então, se você tem um problema, talvez esse problema pode estar te remoendo, né? E eu tenho feito essa dinâmica que tem funcionado demais. Essa semana mesmo, eu tive uma semana com diversos problemas, mas muitos problemas mesmo. E a cada momento que um problema surgia, o meu pensamento que vinha na minha cabeça era de que eu precisava resolver aquele problema, não com palavras, mas sim com ações. Então, o primeiro problemão que surgiu para mim, na segunda-feira, eu tive que realmente olhar para aquilo que estava acontecendo, não negar a realidade, né? Não problematizar aquilo em termos emocionais, porque já existia um problema real, e a partir do momento que a gente problematiza, ou seja, que a gente coloca muita emoção no problema, o que vai acontecer é que nós vamos gerar dois problemas. Você já tinha um problema concreto e aí você passa a ter um problema emocional a partir do momento que você coloca muita emoção. Então as pessoas se travam justamente nesse ponto. Em vez delas agirem, em vez delas realmente olhar para aquela situação e ver quais são os recursos que ela pode usar para poder resolver aquilo, elas se travam. Elas começam a se remoer, elas começam ou se vitimizar, ou então elas criam aquele sentimento de que elas estão sendo castigadas, né, que Deus é mau, que é um pensamento completamente distorcido, né, é um pensamento completamente pervertido quando a gente crê nisso, como se Deus fosse um julgador, né, um ser que castiga, sendo que Deus, ele é apenas um criador, né, ele te deu a vida, concedeu a vida para nós, independente se você acredita ou não, né, talvez você seja ateu, tudo bem, não tem problema, cada um tem a sua crença, mas o fato é que nós existimos de alguma forma, a nossa vida ela foi nos dada, né? Nós recebemos de alguma forma, e então o que significa é que nós somos seres agentes, a gente precisa agir. Então, cada problema que a gente tem, a gente precisa trazer uma solução prática, de preferência resolver aquele problema através de ações. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente consegue, de fato, ser solucionadores de problemas e não criadores ou mantedores de problema. E o que existe mais hoje em dia são mantedores de problema. E isso deve ser feito também de forma individual. É óbvio que você pode abrir um vídeo, né, como esse, você talvez possa pegar alguma ideia, algum conceito, e algumas pessoas não vão aceitar isso, por quê? Porque elas vão se achar que elas são vítimas, né, seja do sistema, seja delas mesmas, enfim. Essas pessoas, elas precisam fazer esse movimento que, inclusive, eu já gravei vídeos falando sobre isso, que é justamente sair da quarta camada da personalidade. Eu não vou falar sobre a quarta camada, você pode pesquisar aqui no canal sobre a definição da quarta camada, mas o fato é que a gente precisa elevar as nossas motivações para a sexta camada em diante, ou seja, o fato da gente agir realmente, da gente ter uma força no mundo, a gente já entender que as coisas dependem muito mais da gente fazer do que a gente pensar, imaginar. Então, isso faz uma enorme diferença e essa diferença tem feito uma diferença na minha vida, né, em questão de responder a um problema com uma ação. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema naquele dia. Às vezes você vai precisar de tempo para poder fazer isso. Mas só do fato de você já tomar consciência de que você é o agente da sua vida, você já vai fazer um enorme progresso. Esse é o conceito do desenvolvimento pessoal. Não adianta você desenvolver diversas habilidades, embora isso seja, sim, necessário, né? Quanto mais habilidades técnicas, né? Quanto mais você sabe fazer as coisas, você sabe gravar um vídeo, você sabe, eu não sei, né, cozinhar, mas eu pretendo aprender. Algumas pessoas sabem cozinhar, algumas pessoas sabem consertar coisas, consertar um chuveiro, consertar um computador. Esse conjunto de habilidades faz com que a gente realmente consiga
ter muito mais respostas aos problemas, né? Que você vai pensar de maneira diferente. De repente você pega um conceito que você aprendeu fazendo, de repente, aprendendo a cozinhar mesmo. Você pega aquele conceito e usa aquele aprendizado em uma outra área, de repente para resolver um problema profissional, um problema financeiro. De repente você tem uma habilidade que pode ser monetizada, né? Você pode monetizar aquele conhecimento prático que você tem. Então, isso faz com que você aumente a sua renda. E é isso que a maioria dos YouTubers fazem, né? Muitos criadores de conteúdos, eles agem a partir disso. Agem a partir de um conhecimento que pode ser ensinado, pode ser monetizado, enfim. Mas o que eu quis dizer é isso e vou acabar esse vídeo, já está com 15 minutos. Eu espero que você tenha compreendido a importância de você resolver os seus problemas, não através dos pensamentos, mas sim através de ações. Quero convidar você a agir dessa maneira, nessa semana, nesse dia, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo. Faça esse teste. Quando surgir um problema, pergunte a você mesmo, como que eu posso agir, né? Como que eu posso resolver esse problema? Quais são as ações que eu tenho disponíveis? Quais são os meios de ação que eu tenho para poder resolvê-lo? Tenho certeza que se você começar a agir desse modo, você vai aumentar a sua produtividade de maneira estrondosa. Então, esse foi o vídeo. Fico por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.